Que este, portanto, seja um momento em que, na conexão contigo e com os maiores da espiritualidade, venhamos a aprender mais sobre a tua passagem e o seu significado pelo nosso planeta. Em teu nome, pois, no nome do Pai Celeste, permite-nos, Senhor, iniciar aqui o nosso momento de estudo de hoje. E que este também seja um momento em que vibremos pela nossa paz, pela paz dos nossos lares, pela paz daqueles a quem amamos e pela paz da nossa grande família terrena, pelo nosso domicílio cósmico que é o planeta Terra. Louvado sejas, Cristo, louvado seja Deus nosso Pai, hoje como sempre, Senhor, que assim seja. Dando seguimento ao estudo do volume 1 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, Simval hoje vai trabalhar conosco o tema Ministério do Precursor. Então, nesse momento, nós passamos a palavra para o nosso Simval. Ok, me ouve bem? Beleza, Simval, pode falar. Boa noite a todos e a todas. Que Deus abençoe o Mestre Jesus, fazendo-nos fiéis ao seu Evangelho, ao seu ensino, à sua palavra. Temos então para hoje o tema, o Ministério do Precursor, né? Sabemos que o precursor do Cristo foi o seu primo, João o Batista. E aqui começamos com esse primeiro slide, que pedi para o Rui para colocar, que é uma prática que nós aprendemos justamente com Torres Pastorino, que é a prática de colocar lado a lado, né, os textos, principalmente dos sinópticos, porque nós vamos ver que, no fundo, eles acabam se complementando, né? Um dá um determinado detalhe, o outro dá um outro detalhe, e quando a gente junta esses textos, a gente começa a ter uma visão mais completa do que aconteceu. Aqui não está o texto de João, né? João, o evangelista, que também fala sobre João o Batista, justamente porque a ideia é comparar esses três textos aqui, que são os chamados sinópticos. Mas em uma outra ocasião, Pastorino traz o texto, então, de João, o evangelista, para ser analisado. Então, vamos inicialmente fazer uma leitura desses três textos, o de Lucas, o de Marcos e o de Mateus. Interessante notar as coincidências, mas em Lucas, esse texto está no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Em Mateus, também está no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E em Marcos está no capítulo 1, porque ele já começa o seu evangelho assim, ele não fala do nascimento de Jesus, né? Mas também do versículo 1 ao 6. Então, todos os três evangelistas dedicam aí 6 versículos para poder tratar desse assunto. Então, começando com Lucas, ele nos diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e da Tracônides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias,
no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o mergulho da reforma mental para a rejeição dos erros. Aqui nós vamos ver, aqui Carlos Torres Pastorino traduz do grego diretamente. Se pegarmos os textos das Bíblias católicas, principalmente, a gente vai ver pregando o arrependimento, né, para a remissão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e cuteiro será arrasado. Os caminhos tortuosos far-se-ão direitos, e os escabrosos planos. E todo homem verá a salvação de Deus. Aqui uma citação de Isaías. Indo para Mateus, né, que é também sobre o mesmo tema, Mateus então diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: reformai vosso pensamento, porque se aproxima de vós o reino dos céus. Né? Arrependei-vos, né? Porque se aproxima de vós o reino dos céus. Porque é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ora, o mesmo João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, ia ter com ele o povo de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele mergulhados no Rio Jordão, confessando os seus erros. E por fim, Marcos, que começa o seu evangelho justamente nesse versículo: princípio da boa nova de Jesus Cristo, conforme está escrito no profeta Isaías: eis aí envio o meu anjo ante a tua face, que há de preparar o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o mergulho da reforma mental para a rejeição dos erros. E saíam com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém. E eram por ele mergulhados no Rio Jordão, confessando os seus erros. Ora, João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre. No próximo slide, eu procurei colocar uma cronologia, né, para nós termos uma ideia aí da linha do tempo, baseado justamente nessas informações que principalmente o evangelista Lucas nos traz. Né? Então, Lucas começa o seu texto dizendo que a pregação de João, o Batista, se deu início no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério, ele assume o trono e o título, né, de César justamente no dia 19 de agosto de 767 de Roma. Estamos aí utilizando o calendário juliano, que era o calendário utilizado naquela época. Né? Então, neste ano, que equivale ao ano 14 de nossa era, né? Depois de Cristo, ano Domini, né? Ele então assume o trono, né? Justamente após a morte de Augusto César. Né? É aí onde, 15 anos depois, então, o evangelista Lucas diz que a palavra de Deus veio a João, ou seja, ele começou então a ser inspirado, né? E ele começa aí por volta do ano 781, 782, ano de Roma, que equivale
ao ano 28 ou 29 de nossa época, né? Ele começa, então, a sua pregação, os seus mergulhos, né, os seus batizados, né? E é quando, então, ele tem aquele episódio do mergulho, do batizado de Jesus, foi ali por volta do ano 29, né? Quando Jesus contava, então, por volta de 35 anos. Então, vamos tentar aqui relembrar o que foi exposto em alguns capítulos para trás, né, desse mesmo estudo, que a provável data de nascimento de Jesus, né, não se deu no ano 1 de nossa era, que seria o ano 754 de Roma, mas sim no ano 7 antes de Cristo, né? Ou seja, no ano 747 de Roma. O próprio evangelista Lucas, né, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele cita ou ele situa, né, a anunciação para Zacarias, pai de João o Batista, da gravidez da sua esposa Isabel ou Elizabeth. Ele diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia. Bom, quem é esse Herodes? É o Herodes o Grande, né? Aquele que foi rei da Judeia, nomeado aí por volta do ano menos 40 de nossa era, né? E ele assume esse reino, né, da Judeia, mas ele morre no ano 750 de Roma. Portanto, se o anúncio do nascimento, da gravidez, né, de João, e a gente sabe que 6 meses depois foi o anúncio para Maria, né, da sua concepção de Jesus, se isto se deu enquanto Herodes ainda estava encarnado, isto não pode ter se dado após o ano 750, né? Nós temos informações históricas, né, que Herodes ele veio a falecer entre o dia 12 e 13 do ano 750 de Roma, porque está escrito que ele faleceu após um eclipse lunar neste ano. Então, pelas tábuas, a gente consegue perceber que entre 12 e 13 de março. Logo, Jesus não poderia ter nascido após esta data, então ele teria nascido do ano 5 para trás, né? do menos 5, né? 5 antes de Cristo para trás. E aí, essa ideia depois ela vai ser justamente reforçada pelo próprio evangelista Lucas, quando ele cita do recenseamento que se fez antes daquele que se fez no tempo em que Quirino era governador da Síria. E aí, entre os anos -8 e -6 de nossa era, ali foi feito um recenseamento na Palestina, conduzido pelo legado imperial naquela região, chamado Centius Saturnius. Então, considerando tudo isso, considerando também, como o Pastorino já nos disse, da tríplice conjunção dos planetas, tríplice conjunção que teve dos planetas Júpiter e de Saturno no ano 747 de Roma, tudo indica que este foi o astro chamado Estrela de Belém, relembrando aqui. Então, tudo indica que o Cristo nasceu, encarnou entre nós aí no ano 747. Então, no seu batismo, né, ele já contava com seus 35 anos. Né? A sua crucificação se deu, portanto, 2, 3 anos depois, que foi no ano 784 de Roma, ou no ano 31º de nossa era, numa Páscoa, né, 14 de Nissan, ele, então, com 37 anos e não com 33, como se fala normalmente. Quais são os outros dados históricos que Lucas cita também aqui deste trecho? Né? Ele nos diz o seguinte: sendo Pôncio Pilatos
governador da Judéia, né? Então, também pelos registros históricos, nós sabemos que Pilatos foi nomeado procurador da Judéia, substituindo o seu antecessor, que era Valério Grato, justamente no ano 26 de nossa era, né? Então, ele teve um mandato que durou apenas 10 anos, quando, aí no ano 36, né, na linha do tempo aí, ele foi destituído deste cargo pelo legado imperial Lúcio Vitélio, que o despachou para Roma sob acusações. Pastorino não diz quais acusações, mas ele diz sob acusações, né? E apenas diz que a defesa que ele apresentou para o imperador Calígula não foi aceita, né? Uma outra coisa que ele cita também é que, naquela época, então, após a morte do rei Herodes, né, então ele diz o seguinte, este reino foi dividido em quatro tetrarquias, né? E aí nós temos esse quadro aí embaixo dizendo quais foram os 4 tetrarcas, né? Então a gente teve aí o Arquelau, que era filho de Herodes o Grande, né? E de Herodes com Maltace, uma samaritana, e ele recebe o título então de etnarca, né? Da Judéia, da Idumeia e da Samaria, né? Ele governou apenas por 10 anos, era uma pessoa bastante cruel, e justamente em função dessa sua crueldade, ele foi exilado no ano 6 de nossa era para a cidade de Viena, nas Gálias. Se nós formos consultar lá o episódio de Lucas, do retorno do Egito em Mateus, nós vamos ver que ele diz que a família não foi para uma cidade chamada Nazaré, justamente para não ir para esta região em que Arquelau era o tetrarca, justamente pela sua crueldade, né, que seria justamente a região da Judéia, né? Uma outra parte desse reino, né, foi dividido em 4, foi para Herodes Antipas, ou Antipater, né? Antípater, né? Que era irmão de Arquelau, né? E que também foi feito herdeiro por seu pai, com o título de tetrarca da Galileia e tetrarca da Pérea, né? E aí governou até o ano 39, quando também foi exilado com a sua esposa Herodíades, né? Aquela que João o Batista cita, né? Do adultério, e justamente por isso, mais adiante, a filha deles dois, então, vai pedir a cabeça de João Batista, atendendo a um pedido da mãe. Então, eles foram exilados também por Calígula, na cidade de Lyon, também nas Gálias, e, segundo Flávio Joséfo, faleceu na Espanha. Uma outra parte do reino foi, então, para Herodes Filipe, que também era filho de Herodes o Grande, mas não da mesma mãe que os outros dois que foram citados agora. O filho dele, de Herodes, com Cleópatra de Jerusalém, né? E aí ele reina justamente do ano 4 antes de Cristo até o 32 depois de Cristo, como tetrarca da Bataneia, de Tracônites, de Auranítides, Gaulanítides, Peneias, né? Cidade, esta última, uma cidade que ele veio a reconstituir e deu o nome de Cesareia de Filipe, né? E, por último, o Lisânias, né? Filho de Lisânias I, que veio a reconquistar sua tetrarquia após a morte de Herodes o Grande e se tornou, então, governador de Abilene, na região do Antilíbano, a oeste de Damasco, ou seja, mais para o norte, no limite extremo, assim, no limite do extremo norte. Eu vou pedir para o Rui só passar um slide adiante, depois a gente volta para esse rapidinho, porque tem um mapa. Não, um pouco antes. Isso, Rui, aí. Então, por aqui nós podemos ver o seguinte: o Arquelau, né,
que foi um dos tetrarcas, que pegou aí essa região verde, né? A região da Judeia, da Samaria e da Idumeia, né? É nesta região onde está Jerusalém, é nessa região onde está ali o deserto de Judá, mas também o deserto da Judeia, que fica ali na planície de Jericó. Então, um pouco mais à direita, um pouco mais para cima de Jerusalém, né? Então, nós vemos ali Jerusalém, vemos Belém, né? Vemos a região da Samaria, que era evitada pelos judeus, mas que foi bastante visitada pelo Cristo, né? Então, essa região verde era governada por Arquelau. Já Herodes Antipas, né? Justamente aquele que, no episódio da crucificação de Jesus, é citado nos evangelhos que Pôncio Pilatos manda Jesus para ele, depois ele devolve para Pôncio Pilatos, governava nessa região amarela, né? Que é a região da Galileia, aqui justamente onde nós temos lá o Mar da Galileia, né? Palco de diversos episódios com o Cristo, a cidade de Cafarnaum, que era a beira-mar, né? A própria cidade de Nazaré, está aqui nessa região amarela, Galileia, mas tinha também uma outra parte aqui embaixo, amarelo, que era a região da Pérea, né? Herodes Filipe vai governar essa região verde escura, um pouco mais acima, né? Onde tem aí Tracônides, ou Traconites, né? E, por final, lá em cima, nessa região marrom, onde vocês estão vendo aqui a região de Abilene, né? É onde, então, o Lisânias reconquista este seu reino, né? Aí, voltando, então, para o slide anterior, alguns outros dados históricos que também Pastorino registra e que estão no Evangelho de Lucas, né? Quando ele diz que Anás, né, ou Haná, né, era sumo sacerdote, né? Bom, Anás, ele foi nomeado sumo sacerdote ali no ano 6 antes de Cristo, né? E aí ele só é deposto, então, lá depois, no ano 15, por Valério Grato, que era governador da Judéia, né? Aí depois houve aí alguns outros que o substituíram, né? Que foi o Ismael, depois o Eleazer era filho de Anás, né? Depois vem então Ismael, e depois Simon, filho de Camite, e no ano 18, né, lhe sucede então o Caifás, que é genro de Anás, né? Então, Caifás, de nome José também, conforme dito por Torres Pastorino. Ele mantém, então, o seu cargo até o ano 36, ou seja, é ele, então, juntamente com o seu sogro, né, que fazem o julgamento de Jesus no Sinédrio, né? E eles, então, que levam para ser condenado por Pôncio Pilatos. Então, lá no ano 36, Caifás vai ser, então, deposto, né, por Lúcio Vitélio, na época legado imperial na Síria, né? Então, Lucas cita os dois como sumo pontífices. Interessante isso, né? Ele diz assim, quando eram então os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Na verdade, era um só, né? Porém, como um tinha muita influência sobre o outro, né? Então é como se os dois estivessem reinando. Bom, então, feito aí essa contextualização
cronológica, né, histórica, a gente então começa a analisar mais alguns outros aspectos do texto de Lucas. Eu pedi para a Rui para passar para o próximo slide. Isso. Né? E aí a gente vê como que um evangelista complementa o outro, né? Então, Lucas diz assim: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele não cita em qual deserto. Mas em Mateus a gente tem, naqueles dias, né, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, já situa, né? Lucas situou no tempo, Mateus situou aí na localidade. Lembrando que, como adverte Pastorino aqui, o deserto da Judéia é diferente do deserto de Judá, né? O deserto da Judéia era ali na planície de Jericó. E ali tinha, sim, uma parte do rio Jordão, né? E dá para o Jordão, que é onde, então, João o Batista começa os seus batizados, os seus mergulhos, né? No próximo slide, tem também um outro trecho de Lucas, em que ele diz assim: e ele, João, né, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o mergulho da reforma mental para a rejeição dos erros. Lucas aqui só fala da região da circunvizinhança da região do Jordão, né? Mateus e Marcos também já complementam dizendo que iam ter com ele, estavam frequentemente com ele, né, o povo de Jerusalém e de toda a Judéia, de toda aquela região. É por isso que os fariseus, todos os doutores da lei, tinham muito cuidado quando iam falar sobre João, porque ele teve uma influência muito grande sobre todo o povo judeu, né? A ponto daquele episódio quando Jesus, no templo, né, derruba as mesas dos cambistas, etc., e vão então arguir para ele: com que autoridade você faz isto aqui? E Jesus diz o seguinte: eu vou lhes responder se vocês me responderem uma outra pergunta. O batismo de João era divino ou era da terra? Era de Deus ou era dos homens? E aí diz o texto que os doutores da lei ficam sem responder, porque se eles dissessem que eram divino, Jesus perguntaria: e por que vocês não seguiram? Que vocês não foram se batizar? Mas se ele dissesse que não era divino, que era dos homens, o povo todo ficaria contra eles. Então, João realmente era uma pessoa bastante respeitada, né? Então, ele vem dizer que ele veio inspirado pela palavra de Deus, né? Mergulhar as pessoas, mas é um mergulho diferente, é um mergulho da reforma mental, que está traduzido, né, como arrependimento. E para quê? Para a rejeição dos erros e não remissão dos pecados. A gente sabe que João o Batista, né, que viveu durante muito tempo retirado, mas ele também viveu entre os essênios. Então ele guarda muitas características dos essênios, e uma das quais que é este hábito da purificação pela água, né, da ablução. Então, no próximo slide, a gente vai aí colocar 3 tipos de ablução, né, ou de lavagem do corpo, ou de lavagem de partes do corpo, que os essênios costumavam ter, né? Aliás, entre os judeus, de um modo geral. A palavra baptismo vem do grego baptein, que literalmente significa mergulhar, tingir. Era utilizado o seguinte: para se tingir uma roupa, um tecido, precisava mergulhar ele, né? Submergir em água com aquela tintura. Então, daí vem o nome batismo, que significa literalmente mergulho, e não tem nada com o batizado que depois se instituiu
como um dos sacramentos da Igreja Católica, né? Havia 3 tipos de ablução, né, que são 3 tipos de lavagens que os judeus utilizavam. Primeiro, eram as lavagens prescritas pela lei mosaica. Então, se nós formos lá no livro de Levíticos, nós vamos ver que precisavam se lavar em caso de lepra, né? Ou em Levíticos 15, 1 a 33, precisavam se lavar após as relações sexuais, após terem relações sexuais, e também em Levíticos 11, 24 a 27, precisavam se lavar, né, após tocar um cadáver. Mas também existiam outros mergulhos, né, ou outros batismos. Então, existia o batismo, o mergulho dos essênios, né, que acontecia sempre que um novo membro era iniciado, né? Era um rito iniciático, né? Então, eles, como símbolo de se tornarem iniciados ou purificados, né, do grego katarói, que dá origem, então, ao nome Catarina, né? Cátaros, Catarina, que são os puros, né? Eles eram mergulhados como um rito de iniciação. Mas também existia um outro tipo de batismo, que era o batismo dos prosélitos judeus, ou seja, aqueles que não eram judeus, que vinham do paganismo, né? Quando se convertiam à religião judaica, também passou-se a ter este hábito do mergulho, né? Então, João percorria toda aquela região ali do Jordão, ele batizava no próprio Rio Jordão, pregando este mergulho, mas o ato de mergulhar na água era simbólico, era para representar, então, esta reforma mental, né? Que aí no próximo slide nós vamos ver que está lá escrito dos evangelhos a palavra metanous, né? Que é o metanoia, que significa arrependimento, mas não aquele arrependimento no sentido de que eu me arrependi por uma coisa que eu fiz, então eu tenho um certo remorso, etc. Né? Ficar preso ao passado com este arrependimento, não deveria ter feito o que fiz, tá? Não. Metanoia vem aí da junção de meta, que é além, né, como metafísica, né, e além da física, né, e mais esse nous, que significa mente. Então, esta metanoia é uma mudança de mentalidade, como o Pastorino diz aqui, uma reforma mental, né? A gente usa muito na doutrina espírita essa reforma íntima. Muita gente fala e pouca gente sabe o que é. Mas é isso daí, é esta reforma de mentalidade, né? Morrer o homem velho e nascer o homem novo. Então ele ressurge da água, né? Renascer da água. O batismo tem toda essa simbologia, né? Então a gente muda o nosso ponto de vista, a gente começa a enxergar a vida, a enxergar a nós mesmos, a enxergar aos outros e a tudo que existe sobre um outro prisma, né? Sobre o prisma de filhos de um Deus único, de um só Criador, portanto, todos irmãos, né? Sem privilégios, todos iguais. Isto muda radicalmente a nossa maneira de se comportar, de se portar perante o mundo. Então, trata-se aqui realmente de uma mudança radical, no sentido de ir até a raiz, né? Da forma em que a gente da forma que a gente pensa, né? Uma reforma mental, uma mudança comportamental. Não tem nada a ver com esta remissão dos pecados, né? No próximo slide tem aí uma transcrição que Pastorino coloca, pedir para a Rui passar para o próximo, por favor, que este grego aí, que é um grego mesmo, né? Essas letras aí em cima, né? É o que está escrito nos textos originais, né? Não os evangelhos originalmente escritos, mas
as cópias mais antigas que se tem, né, que está escrito em grego, né, a Septuaginta também, estas palavras gregas que eu não me arrisco a soletrá-las, né, o que que elas querem dizer? O primeiro, né, aquela primeira parte, rejeição, e a segunda parte, erro. Então, não é para a remissão dos pecados como se traduz, né? Este pecado na sua etimologia de peccatum, de falta, de um delito, né? Peccatum vem de pisar em falso, tropeçar, né? Não deixa de ser um tropeço quando a gente erra, né? Mas é muito mais o pecado no sentido de errar o alvo, de termos caminhado num caminho errado, né? Então, este erro aí tem uma abrangência muito maior do que o pecado, que é justamente o errar pelo caminho que deveríamos seguir, né? De termos errado, e a partir do momento em que reformamos o nosso pensamento, né? Mudamos o nosso ponto de vista, vamos entender que isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Eu já ouvi alguns autores citarem que este mergulho era feito de uma maneira que o indivíduo tinha uma espécie de uma EQM, de uma experiência de quase morte, porque ele praticamente sufocava embaixo d'água, e que isso dava um despertar. Eu não sei exatamente se era isso, mas o que se pregava por João é olhar o mundo sobre outro prisma, né? Essa aproximação do reino de Deus, como Cristo nos disse, reino dos céus. Mateus fala muito sobre reino dos céus, né? E os outros falam reino de Deus. É exatamente a mesma coisa. É que Mateus, como era assim um judeu bem daqueles arraigados mesmo, ele evitava pronunciar o nome do Senhor, que era um nome, era o impronunciável, né? Então ele falava reino dos céus. E diz Pastorino que a palavra céus na língua hebraica só existe no plural. Então não existe o céu. Então, são os céus. Então, reino dos céus, que é a mesma coisa que reino de Deus. Então, essa mudança de mentalidade era justamente para que nós pudéssemos, então, nos colocarmos em condições, né, de caminhar e de fazer nascer dentro de nós, né, este reino de Deus, o reino dos céus, que nada mais é que um estado de consciência, né, de consciência desperta, né, não tem a ver com um local específico, não é um reino físico, como o Cristo diz, o meu reino não é deste mundo, né? É um reino realmente diferente. Não é reino encarnado e reino desencarnado, não se trata disso, porque há muitos desencarnados que são até mais materializados, né? Ou seja, estão mais arraigados, apegados à matéria e, portanto, distantes deste reino divino, né? Então, o fato de estar encarnado ou não estar encarnado não é este o reino que Jesus diz. O reino que ele coloca é aonde é que ele reina soberano, né? Quando nós aceitamos este reinado, quando nós nos colocamos como servos, como súditos, como filhos, né? Porque aceitamos, então, esta condução do Cristo, né? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, aflitos, cansados, né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Então, não é imposto, né? Nem o Cristo, nem os bons espíritos não impõem essa condição. Essa condição ela tem que ser aceita por nós. Na verdade, ela é descoberta, né? É aquele que descobre um tesouro mais valioso de todos sobre a terra, e quando ele percebe que aquele tesouro, que é o mais valioso de todos, está enterrado, ele vai e vende tudo que ele tem, absolutamente tudo, se desfaz de tudo
para comprar aquele lote, porque sabe que ali tem um tesouro mais valioso do que todos. Ou aquele mercador de pérolas que descobre no fundo do mar uma pérola mais preciosa de todas, vai e se desfaz de todas que ele tem, de tudo, para comprar aquela pérola. Por quê? É uma condição que a gente fala da boca para fora porque a gente não vive ainda isso. Mas deve ser algo de tão extraordinário, tão maravilhoso, que realmente nos faz abrir mão de toda essa mesquinhez, né? De todas essas coisas efêmeras, né? Que nós ainda cultivamos e nos apegamos aqui. Então, a reforma do batismo é esta reforma, né? É realmente uma mudança de mentalidade. E a gente sabe que a natureza não dá saltos e que vai por sucessivas aproximações. No próximo slide, também, aí a gente entra em algumas citações que a gente vê sempre presente nos evangelhos, que são citações de textos antigos, de textos do Antigo Testamento, né? Então, Marcos, ele começa assim: eis aí, envio o meu anjo ante a tua face, que há de preparar o teu caminho. E diz assim, como está escrito em Isaías. Isso não está em Isaías, isso está em Malaquias, né? O que está em Isaías, no capítulo 40, do versículo 3 ao 5, que aí sim, então está citado, está transcrito nestes 3 evangelhos, né? É isso: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, né? Todo vale será aterrado, todo monte e cuteiro será arrasado, os caminhos tortuosos far-se-ão direitos e os escabrosos planos. E todo homem, na verdade, no texto antigo está escrito e toda carne, mas quer dizer todo ser humano, né? Verá a salvação de Deus, ou seja, todos seremos iluminados, né? Pelo menos aqueles que não forem expulsos, exilados, né? Mas sabemos, né, que pela lei do progresso a Terra chegará assim a uma condição de regeneração e depois para um mundo feliz. Aí então realmente ficarão aqueles que se salvarem, né? Aqueles que se iluminarem. Então, aqui nesses textos, né, que sempre trazem dos textos antigos, é justamente para demonstrar que aquele advento do Cristo já estava previsto, né? Os judeus tinham por hábito tentar fazer uma aproximação entre o que acontecia agora e o que estava escrito, né? Quando se realizou aquela profecia, agora se realizou aquela profecia, né? Então, isso era muito comum entre os judeus, né? E eu acho que eu não cheguei a colocar como slide. Vem para o próximo slide aí, Rui, por favor. Não, então volta. Não, eu vou entrar nesse tema depois. Eu queria só fazer o seguinte comentário, que também está nos textos de Mateus e de Marcos, não está no de Lucas, né? E quando eles nos dizem assim que João usava uma veste de pelo de camelo, né? A gente sabe que o povo hebreu naquela época normalmente usava 2 peças principais, né? Uma era a túnica, né? E a outra era o manto que vinha por cima da túnica. Bom, então, pelo que a gente vê, João usava uma túnica de pele de camelo, né? De pelo de camelo, e que era presa na região da cintura, era amarrada aí na região dos rins, por um cinto de couro. O que é curioso? Essa era exatamente as vestes que o profeta Elias, né, que sabemos que foi uma encarnação anterior de João o Batista, né, dito pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, transcrito nos evangelhos, né, era esse exatamente o traje que Elias, o profeta, né, usava, né?
ele usava um cinto de couro para prender a túnica de pele de camelo. Isso está no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículo 7 ao 8. Né? Assim como também o nosso caríssimo, amado paizinho Francisco, né? Também usava um cordão, né? Amarrando esta túnica ou o seu hábito. Né? Então, a gente vê essas semelhanças aí. E também fala da alimentação que João tinha, né? Que se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E aí, Pastorino nos informa que ainda se utilizam esses alimentos lá. E os beduínos e os nômades de Amã e de Petra, né? Que eles ainda se alimentam casualmente, né? Desses gafanhotos. E o processo é o seguinte: tira-se a cabeça, as patas e as asas do gafanhoto, pega-se aquele corpo e se coloca sobre brasa, né? Fazendo uma espécie de churrasco, uma grelha, né? E, segundo ele diz aqui, dizem que o paladar não é desagradável, que não é ruim. Eu prefiro não experimentar, né? Não ter que experimentar. Mas, bom. Agora vamos entrar, então, na parte do simbolismo. Né? Vejam como é preciosa esta interpretação simbólica que Pastorino faz. Eu coloquei no slide alguns símbolos, né? E, como eu tenho feito, depois eu prefiro ler esta interpretação simbólica de Pastorino, porque eu acho que não se perde nada, uma vírgula. Então, se eu for falar, eu com certeza não serei tão completo quanto ele. Mas vamos ver os símbolos primeiro. Né? Então, nós temos aí João, né? Que significa Yahvé é favorável, né? Como símbolo da personalidade. Né? A gente sempre viu isso. Quando João diz para os seus discípulos, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Né? Então, ele, o Cristo, né, que representa a individualidade, em nós podemos ler, para que a individualidade cresça, é preciso que a personalidade realmente diminua. Né? Menos ego, né? Menos persona, menos máscara e mais o indivíduo mesmo. Tem também o Tibério, né? Que, como ele fala, no 15º ano do reinado de Tibério. Né? O nome Tibérios vem de Tiber, que dá nome ao rio Tibre. Né? Então, o nome Tibério de Tibre, que aí é realmente o símbolo de Roma, né? Dessa dominação do mundo material do César. Né? Tem também o Pôncio Pilatos, que o nome em latim é Pontius, né? Pôncio, esse T ele se transforma em som de C, né? Pôncio, de Pontius, que significa ponte, e Pilatos, que significa armado de pila. Pila uma espécie, é uma arma romana, né? Então, Pôncio Pilatos, ou Pontius Pilatos, né? Significa uma ponte armada, né? Com esta arma. Herodes, o Idumeu de Edom, né? Vermelho, sangue. Né? Filipe, o amigo dos cavalos. Né? Lisânias, que significa aquele que dissipa a mágoa. Então vejam que os nomes têm um significado, né? Assim como Anás, a graça, e Caifás, o opressor. Né? Já quando vamos para as localidades, então a gente tem a Judéia, como já vimos anteriormente, né? Que é louvor a Deus, né?
então poderíamos aí simbolizando a religião, né? Tem a Galileia, que significa região fechada, né? Aquele jardim fechado, que simbolizando o coração. Tem também Tracônites ou Traconites, né? Que significa região rude e árida, né? Abilene, que é uma planície verdejante, e Jerusalém, né? Jerusalém, que é a visão da paz. Então, vamos ver como é que Pastorino, né, coloca, junta estes símbolos aqui. Então, ele diz assim, além de João, né, aquele a quem Yahvé é favorável, temos uma descrição rápida do ambiente em que ele, João, começou o seu ministério da pregação. O governador supremo, César, né, era a figuração de Roma, representada pelo rio Tibérios, e seu representante, lançado como uma ponte, Pontius, né, como uma ponte armada, Pontius Pilatus, armado de pila, uma arma romana, que dominava a Judéia, ou seja, dominava a religião, né? Herodes, o Idumeu, né, esse é Dom Vermelho Sangue, dominava a região fechada, ou seja, a Galileia, a região do coração, né? E Filipe, o amigo dos cavalos, dominava a região rude e árida, Tracônites, né? Porém, aquele que dissipa a mágoa, que é o Lisânias, né, governa uma planície verdejante, que é Abilene. Como superiores oficiais, a graça, Anás, dominado pelo opressor, Caifás. Então, este é o painel, que o Pastorino fala, é o painel confuso do nosso planeta Terra, quando a grande personalidade de João inicia a sua missão como precursor, onde existiam uns bem poucos, né, uns poucos bem intencionados, porém, a maioria de nós vivendo por ignorância na maldade e no materialismo. Nessa situação, então, vem o arauto, né, vem ao arauto, a João, vem até ele a palavra de Deus. E ele diz assim, não se trata aqui do logos, palavra ativa, princípio criador, mas sim de rema, a palavra discursiva, articulada, que dá ordens, né? Então, João verbalizava realmente, incitando a dar início a uma ação. A personalidade, João, né? Ela então não é influenciada pelo logos, que apenas atua na individualidade, no coração. João, né, representando aí a personalidade, falava ainda no deserto, ou seja, ele ainda estava num deserto de individualidades, né? Ou seja, eram poucas individualidades, exortando as criaturas que ainda estavam no plano animalizado à reforma mental, a fim de renunciarem à inferioridade e de renascerem pela água em uma nova personalidade, da mesma forma que o renascimento do corpo se efetua através do mergulho no líquido amniótico do ventre materno. O mergulho, então, é um renascer simbólico, como se a criatura entrasse no ventre materno da Mãe Terra e de lá saísse purificado dos erros das existências anteriores. Uma nova criança, né? Um homem renovado. Todas as arestas precisam ser aparadas. Isto, antigamente, quando um rei ia visitar um local, ia na frente dele batedores, até mesmo com meses de antecedência, para poder endireitar os caminhos, para que ele não precisasse fazer muita curva, né? Para tapar os buracos, né? Ou para até mesmo tirar determinados montes da frente, para que a passagem do rei fosse
o mais reto possível e com o terreno menos acidentado possível, né? Então, aí no simbolismo, né? Todas as arestas precisam ser aparadas. Todos os excessos que nós trazemos em nossa personalidade precisam ser amputados, né? As deficiências preenchidas, retificadas as veredas de nossas intenções, né? Afastando as pedras, embotando os espinhos, para que a personalidade, então, possa elevar-se, vendo a salvação que vem de Deus e atingindo, assim, através do ingresso no reino dos céus, né, no reino de Deus, isto é, o viver na individualidade, né, atingindo, então, a capacidade de aprender os ensinos de Jesus. Então, todos aqueles que já estavam no plano do louvor a Deus, que plano é esse? Na região da Judéia. Judéia significa louvor a Deus. Então, todos os que estavam no plano do louvor a Deus e que estavam também na visão da paz, ou seja, em Jerusalém, né? Todos estes ouviam a voz aclamar, né? E iam buscar do mergulho, né? Para o novo nascimento. Então, ele arremata o seu texto, né, de forma brilhante realmente, dizendo o seguinte: somente quando nós, né, somente quando a criatura, somente quando nós atingimos um determinado grau de maturidade, né, é que podemos ouvir este apelo divino, né? Porque toda reforma e toda melhoria, ela tem que vir de dentro para fora. O chamado deve ecoar no nosso coração, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Não são só as pessoas. Há muitos chamados que vêm para nós e são poucos esses chamados que nós escolhemos, né? Então, esse chamado tem que ter uma ressonância, né? Tem que ecoar no nosso coração para que, então, a gente consiga responder a esse chamado, como ele diz aqui, com honesta sinceridade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, ou seja, não adianta somente da boca para fora, né? A oração, a comunhão, né? Esta decisão, esta nossa resposta a esse chamado tem que ser sincera, porque senão a gente vai entrar no salão de núpcias e vão dizer: quem é este que está sem as vestes nupciais aqui dentro? Né? Aqui não pode ficar, né? Atai-o pelas mãos e pelos pés e atirem fora, onde haverá pranto e ranger de dentes, ou seja, volta para reencarnar, né? Volta para esse mundo de provas e de expiações até adquirir a veste nupcial, né? Que é este nosso corpo sentimental, né? Essa nossa predisposição que nos faz mansos, né? Que nos faz cordeiros, cordatos, né? Perante a palavra que vem do Cristo, a palavra que vem da individualidade, seja o Cristo imanente, seja o Cristo transcendente. Que Jesus nos abençoe e que nos faça mais atentos e decididos por esses chamados. Paz e bem.